Hello, everybody! Estamos de volta. Beleza, galera entrando na sala aí. Pessoal, agora a gente vai trabalhar duas funções mais tranquilas, viu, que essas que a gente acabou de estudar aí. Deixa eu só aguardar mais um minutinho aqui, a galera entrar, né? Mas são duas funções assim mais sossegadas. Vai ser até relaxante essa aula aqui, porque ela é bem tranquila mesmo. Dessas duas funções, eu não sei se eu vou conseguir falar duas, né? Eu vou começar essa daqui, se der tempo eu falo outra, senão a gente deixa para a próxima aula. Legal? Dessas duas que eu vou falar, essa que eu começo aqui, ela cai mais em vestibulares do que a outra que eu vou falar se der tempo. Certinho? Então vamos lá, ó, galera entrando já, beleza? Até que o pessoal entra, deixa eu lembrar oralmente aqui quais as funções que nós já trabalhamos, viu? Beleza? Então vamos lá. Ó, hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, anidrido de ácido carboxílico, éster, éter, amina, amida, nitrocomposto, nitrila, isonitrila. Pessoal, já estudamos 16 funções. 16. Agora tem essa daqui, né, aleto orgânico e a outra aleto de ácido, não sei se dá tempo. Mas o fato é que a semana que vem nós encerramos essas funções. Tá? Notícia boa. Na apostila 2, voltam essas funções para a gente estudar as reações dela, né, as propriedades físicas dela. Ok? Aí, antes de falar nisso, eu preciso rever a identificação, a nomenclatura. Então, aos poucos, você vai pegando as manhas de aprender química orgânica. Outra coisa, lá na apostila 1, eu ainda preciso falar sobre petróleo e sobre as propriedades físicas de hidrocarboneto. Mas eu prefiro terminar essas funções aqui, depois eu volto lá. Eu acho que semana que vem ou a outra, já dá para falar sobre gasolina, né, hidrocarbonetos, petróleo e assim por diante. Beleza? Gente, então, ó, fica sossegado que você vai ficar muito bom em química orgânica. Lembrando que esses slides a gente põe lá no Classroom depois, né, junto com esse vídeo. Aí você pode assistir de novo o vídeo se você achar necessário. Você pega os slides, copia no seu caderno, porque quando voltar, eu espero que volte logo, né? Já estou ficando ansioso para voltar essas aulas. Quando voltar, eu vou olhar o caderno de cada um para ver se está copiando direitinho. Certo? Laís, querida, como é que você está? Oi, tô aqui. Você está tudo tranquilo com você? Tá sim. Deixa eu te falar, você está fazendo um caderninho bonitinho como eu pedi ou não? Eu tô fazendo todos os meus resumos pelo computador. Legal, beleza, tá ótimo, tranquilo. E química orgânica tá de boa assim para todo mundo, né? Todo mundo está aprendendo boa, legal. Pega a apostila, resolve. Hoje à tarde, então eu vou fazer uma listinha de exercícios. Desde o início, passando por todas as funções até nessas últimas aqui. Gente, aí ela vai ficar com uns 30 exercícios mais ou menos, mas você está pedindo, né? Tá? Então eu vou fazer essa listinha aí, quem quiser resolver, legal. Bom, então, ó, próxima função, um bom dia, né, para quem não estava na outra aula. Próxima função que a gente vai estudar, aleto orgânico. Você pode falar aleto orgânico ou pode falar derivado halogenado. São dois sinônimos, só que aleto orgânico cai mais. Aleto orgânico ou derivado halogenado, mas é aleto orgânico que eles costumam tratar no vestibular. Gente, o que é um aleto orgânico? Bom, fácil demais. Primeiro você tem que saber o que são halogênios. Halogênios são aqueles elementos da família 7A da tabela periódica. Quais são eles? Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, tem um astato também, mas ele é artificial, não entra, tá? O flúor, o cloro, o bromo e iodo são chamados de halogênios. Certinho? Se eu pegar um hidrocarboneto, tirar um ou mais hidrogênio e colocar um halogênio, eu vou criar um aleto orgânico. Tá certo? Então, ó, o que é um aleto orgânico?
são compostos derivados de hidrocarbonetos pela substituição de pelo menos um hidrogênio por halogênio. Qual vai ser a estrutura, então, desses aletos orgânicos? Um radical ligado no X, porque em química orgânica a gente usa X para representar os halogênios. Então, esse X aqui, ó, esse X pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Se eu tiver o flúor, cloro, bromo ou iodo ligado numa cadeia carbônica, você vai ter um aleto orgânico. Gente, agora, importante, presta atenção aqui, por favor. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Para a IUPAC, halogênio não tem status de grupo funcional. Certo? Então, ó, o que é um aleto orgânico? Aleto orgânico é quando eu pego o hidrocarboneto, tiro um ou mais hidrogênios e coloco um halogênio. Certo? Agora, você precisa saber que halogênio não tem status de grupo funcional. Veja que eu não escrevi aqui, ó, grupo funcional. Eu escrevi estrutura, porque halogênio não tem status de grupo funcional. Tá, o que significa? Significa que você vai considerar os halogênios como se fosse um radical qualquer. Eles não são grupos funcionais. Então, você vai comparar com metil, com etil, entendeu? Certo? E aí, você tem que usar a ordem alfabética, como você usa lá nos radicais normais. Tudo bem? Então, vamos dar alguns exemplos aqui de aletos orgânicos. Gente, quais são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Aqui eu tenho, ó, cloro ligado em carbono. Isso daqui é um aleto orgânico. Aqui eu tenho cloro, halogênio, ligado em carbono, numa cadeia carbônica. Isso aqui é um aleto orgânico. Não tem muita importância, não, mas deixa eu te falar uma coisa. Ó. Aqui eu tenho o anel benzênico. Anel benzênico também é chamado de anel aromático, né? Então aqui, moçada, o halogênio está ligado numa cadeia aromática, né? Aqui, ó, no anel benzênico. Então, esse aleto aqui ele vai ser chamado de aleto de arila, porque esse aqui é o radical aromático, arila de aromático. E aqui é um radical que veio de um alcano, ó. Só tem ligações simples, né? Certo? Então, você chama de aleto de alquila. Então, aleto de alquila é quando não tem o anel aromático. Aleto de arila é quando tem o anel aromático. Se tiver o anel benzênico, é arila, aleto de arila. Se não tiver o anel benzênico, é aleto de alquila. Como é que a gente vai fazer a nomenclatura oficial? Fácil pra caramba. Ó, como halogênio não tem status de grupo funcional, você vai supor que ele seja um radical. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, qual é o nome do Cl? Cloro. Ele está ligado em qual hidrocarboneto? Esse aqui não é o benzeno? Então fica clorobenzeno. Gente, acabou. Se aqui fosse um CH3 ligado no benzeno, não seria metilbenzeno? Não é? Só que aqui eu tenho o cloro. Como ele não tem status de grupo funcional, é como se fosse um radical. Então fica clorobenzeno. Então, na nomenclatura oficial, você dá o nome do halogênio, cloro, depois o nome do hidrocarboneto. O hidrocarboneto aqui é o benzeno. Clorobenzeno é o nome oficial desse composto. Agora, vou te falar como é que faz a nomenclatura usual dele. Gente, me ajuda. Presta atenção, fi. Deixa eu até voltar aqui, ó, porque às vezes você dá uma distraída aí. Ó, na nomenclatura oficial, eu coloco o nome do halogênio. Halogênio, cloro. Depois o nome do hidrocarboneto, benzeno. Então é halogênio, hidrocarboneto. Agora, na usual, eu não vou colocar o nome do halogênio, eu vou colocar o nome do aleto. O halogênio é cloro, o aleto é cloreto. Na usual, eu uso essa terminação eto aí, cloreto, brometo, iodeto. Aí, eu dou o nome do radical que está ligado nesse halogênio. Tá? Então, no meu exemplo aqui, ele vai ficar cloreto de fenila, já que o radical que vem do benzeno é o fenil. Moçada, então eu vou dar uma voltadinha aqui para comparar. Ó, qual é o nome oficial desse composto aqui? Clorobenzeno.
eu dou o nome do halogênio, né, cloro, e o nome do hidrocarboneto, clorobenzeno. Agora, qual é o nome usual dele? Cloreto de fenila. Cloreto de fenila. Gabriel Passos, como é que você está, meu querido? E aí, Cláudio, tudo bem? Cara, e o que você achou dessa nomenclatura aqui? Ai, um pouquinho complicado. Não, Bem, cara, não é não, não é não, não é não. Ó, deixa eu repetir, eu não tô conseguindo aprender direito. Não, vai aprender sim, cara. Ó, você foi bem na prova, meu. Você está aprendendo direitinho, sim. Ó, aqui, na nomenclatura oficial, eu dou o nome do halogênio. Como chama, Gabriel, o nome do CL? Qual é o nome do CL? Qual é o nome do É, CL? Hã? cló, Cloro. cló, Cloro, cloro. O nome do CL é cloro. O halogênio é cloro. Como chama esse hidrocarboneto aqui, ó? Que tem 6 carbonos e simples e dupla se alternando. Qual é o nome dele? benzeno, Benzeno. Como chama o composto? Clorobenzeno. clorobenzeno. Oh, fala sério, hein, meu? Agora, na nomenclatura usual, ao invés de colocar cloro, eu coloco cloreto, porque agora tem que usar o nome do aleto, cloreto. E ao invés de você dar o nome do hidrocarboneto, nessa nomenclatura usual, você vai dar o nome do radical. E você lembra, né, Gabriel? O radical que vem do benzeno chama-se fenil. Então fica cloreto de fenila. O nome oficial é clorobenzeno. O nome usual é cloreto de fenila. Moçada, só para você ter uma ideia, nessa apostila 1, por exemplo, ó, isonitrila, essa nomenclatura usual que eu estou te mostrando aqui, ela não está sendo abordado. Esses dois assuntos não estão abordados na apostila 1. Eles vão ser abordados na apostila 2. Mas só que eu prefiro falar tudo agora para você, porque lá na frente, quando voltar, você já viu uma vez, fica mais fácil para aprender. Tá? Então, às vezes, parece que tem muita coisa, né? Mas a ideia é te ensinando aos poucos. Gabriel, Cláudio, obrigado. Oi, pois não. É eu não tô Paulinho? entendendo esse aleto. Esse aleto é só para identificar que tem que ter terminação eto? É o seguinte, Paulinho. Ó, deixa eu voltar aqui. Quer ver, quer ver, quer ver? Ó, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo são chamados de halogênios. Halogênios, certo? Só que quando eles são tratados como radicais, aí ao invés de halogênio, você diz que eles são aletos. Então aqui eu teria assim, ó, halogênio, flúor, aleto, fluoreto. Halogênio, cloro, aleto, cloreto. Aqui vai ser bromo, brometo, iodo, iodeto. Quando você tem que usar, olha aqui, ó, quer ver, quer ver, quer ver? Ó, quando você tem que usar o nome do halogênio, você diz cloro. Quando você tem que dar o nome do aleto, aí você diz cloreto. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Na, Aham. na oficial, você dá o nome do halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Na nomenclatura usual, você vai usar fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. E outra coisa, Paulinha, lá na oficial, a gente dá o nome do halogênio, no caso cloro, e depois o nome do hidrocarboneto, benzeno. Agora, na usual, eu coloco o nome do aleto, no caso cloreto, depois eu dou o nome do radical. O radical que vem do benzeno chama-se fenil, cloreto de fenila. Gente, calma, não estressa não, sossegado. A gente vai fazer alguns exemplos aqui agora. Ó, deixa eu só voltar aqui, que tem um negócio aqui no meio que eu queria falar para você. Gente, presta atenção, por favor. Ó, dá uma olhadinha aqui. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma ligação dupla, tá certo? Ó, uma ligação dupla. Nós temos um halogênio, que é o flúor, e nós temos um radical, outro radical, que é o metil. Se você olhar, o flúor, ele está mais próximo da ponta direita. E a dupla está mais próximo da ponta esquerda. Só que o flúor, os halogênios, eles não têm status de grupo funcional. Eles são simplesmente um radical, né? Um substituinte na cadeia. Então você vai começar da esquerda, porque a dupla, as insaturações, elas ganham de radicais. Então eu começo aqui da ponta esquerda. Só para você ter uma ideia,
Se no lugar do flúor tivesse um OH, eu teria um álcool, hidroxila ligado em carbono saturado é álcool. E aí eu teria que começar a enumerar da ponta direita, porque grupo funcional ganha de insaturação. Só que eu tenho a insaturação e um halogênio. Como halogênio não tem status de grupo funcional, a insaturação ganha. Vou até ler para você aqui, ó. O átomo de halogênio ligado à cadeia carbônica é considerado para a IUPAC apenas como uma ramificação. Ele não tem status de grupo funcional. Beleza? Portanto, caso o composto apresente insaturação, a numeração começa a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o nome do F? Flúor. Ele está no carbono 4. Então, você escreve 4-flúor. O radical metil está no carbono 5. 5-metil. Eu usei ordem alfabética. Ó. F vem antes do M. 5-metil. 6 carbonos é prefixo X. A dupla está entre quais carbonos? 2 e 3. Eu uso o menor deles. 2. Dupla é N e hidrocarboneto é O. Então, aqui fica 4-flúor, 5-metil, X2N. Você viu? Ó, o flúor, como não tem status de grupo funcional, eu comecei da esquerda porque a insaturação, a dupla, está mais próximo da esquerda. Beleza, moçada? Agora aqui, eu tenho mais esses exemplos. Ó, esse daqui, me ajuda. Ó, 2, porque está no carbono 2, 2-cloropropano. 2-cloropropano. Como chama o radical? Ó, qual é o nome do radical que tem 3 carbonos e valência no meio? Gabriel Passos, abre o microfone para nós aí, por favor. Oi. Oh, qual é o nome do radical, Gabriel, que tem 3 carbonos e a valência está no meio? Qual é o nome dele? Ah, eu esqueci o nome. Dá uma olhada no cursor aí, Gabriel. Pera. Dá uma olhada aí, cara, eu tô passando. Isopropila. Aí, é só para ver se você tá acordado, filho. Então, Não, você pode falar 2-cloropropano ou pode falar cloreto de isopropila. Cloreto de isopropila. Certo? Então, o radical que tem 3 carbonos e a valência está no meio é o isopropil. Então, fica cloreto de isopropila. Vamos fazer esse daqui, ó. Esse. Qual é o nome do F? Flúor. Tá ligado no benzeno. Fluorbenzeno. Como chama o radical que vem do benzeno? Fenil. Então, fica fluoreto de fenila. Paulinha. Oi. Você entendeu? Ó, na oficial, eu falo flúor benzeno, porque tem que dar o nome do hidrocarboneto. Na usual, eu chamo de fluoreto e depois eu dou o nome do radical, que é o fenil. Sim, eu entendi. Só que a primeira eu não consegui entender direito, não. Pra que colocou esse 2 aí, sendo que nem precisava da identificação? Pera. De qualquer lado que eu... Pera. Isso é calúnia, presta atenção, calma. Não, Ó, mas tipo assim, não, que de ver, qualquer lado que eu Então, começasse... mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu pegar esse cloro aqui e passar para esse carbono, muda o composto? Muda. Então, eu preciso dizer aonde o cloro está. Porque se eu falar assim, ó, cloropropano, ele pode estar aqui ou pode estar ali. Então, eu preciso dizer que ele está no carbono 2. Tá? Aqui, para enumerar, tanto faz. Pode ser da esquerda ou da direita, tanto faz. Mas precisa colocar o número, porque se eu mudar a posição dele, eu mudo o composto. Então, você tem que dizer onde ele está. Beleza, Paulinha? Beleza, entendi. Agora, moçada, vamos fazer esse daqui, ó, de baixo. Presta atenção. Ó, eu tenho um iodo mais próximo da ponta esquerda. 1, 2, segundo carbono. Eu tenho o radical metil mais próximo da ponta direita. 1, 2. Halogênio não tem status de grupo funcional. Não tem. Então, nesse caso, como você tem 2 ligantes
equidistante dos extremos, você vai ter que usar a ordem alfabética. Aqui é metil, começa com M. Aqui é iodo, começa com I. I, na ordem alfabética, vem antes do M. Então, você vai começar a partir da esquerda, pessoal, porque o iodo está mais próximo, né, da ponta esquerda e ele começa com I. Não é porque ele é grupo funcional, é porque você usou aqui ordem alfabética. Então, ficou 2 iodo, porque ele está no carbono 2, certo? 4 metil, 5 carbonos pente, an-o. Então, fica 2 iodo, 4 metil pentano. E esse aqui não vai ter nome comercial, tá? Porque esse radical grandão aqui a gente não estuda na química orgânica. Gente, sossegado. Pode falar. Quem está me chamando? É Laís. Pode falar. Quando que eu vou saber se eu tenho que usar a ordem de grupo funcional ou de alfabética? Não, quando você vai tratar todo mundo como radical, aí você tem que usar a ordem alfabética, certo? E quando tiver um halogênio, você vai supor que ele seja um radical. Tá? Mesmo a IOPAC não considerando? Isso, então, como ela não considera grupo funcional, como é simplesmente um radical, aí você vai ver, né, qual entra primeiro pela ordem alfabética. Vamos supor, Laís, que aqui, nesse carbono 2, tivesse um OH. Aí não teria nem dúvida, teria que começar da ponta esquerda, porque o grupo funcional manda. Só que aqui, o iodo, ele não é grupo funcional, né? Ele não tem esse status. Então, eu vou ver qual está mais próximo da ponta. Então, o iodo está a 2 carbonos da ponta esquerda. O metil está a 2 carbonos da ponta direita. Iodo começa com I e metil começa com M. Então, na ordem alfabética, o iodo entra primeiro. Então, eu começo da esquerda porque eu respeitei a ordem alfabética. Sossegado ou não? Beleza? Laizinha? Laí? Entendeu? Beleza. Beleza, garotinho. Então, ó, deixa eu ver aqui que eu tenho na próxima tela. Esse daqui. Um minutinho para você fazer. Então, quero que você faça a nomenclatura desse composto para mim. Estou esperando. Eu estou esperando você fazer. Oficial ou usual? Cláudio? Então, ó, nesse caso aqui, só é possível fazer a oficial, nesse caso. É até possível fazer a usual, mas a gente não estudou ainda o radical derivado desse composto aí. Então, mais para frente, sim. Então, agora eu só quero a oficial. Então, eu quero a nomenclatura oficial. Se você acabar, pode abrir o microfone e interagir comigo. Tá legal ouvir sua voz hoje, viu? Ou você, né, escreve lá no chat que eu vejo também. Eu quero o nome oficial desse composto. Nome oficial desse composto. Opa, já tem uma resposta aqui, deixa eu ver. Deixa eu só dar uma olhadinha no composto que eu já esqueci. Julinha, dá uma olhadinha direito na posição aí. É 2 mesmo, metil? Ah, beleza, garota. Aí sim. E é benzeno, viu? É benzeno. É o primeiro nome que você colocou. Ó, o João Vitor também. É isso aí, tá certo. Aí o benzeno só tem um O, né, João? Deve ter erro aí do mouse, do teclado. Então deixa eu corrigir. Ó, aqui eu tenho o bromo e aqui eu tenho o metil. Pessoal, bromo começa com B, metil começa com M. Eu vou colocar o número 1 no bromo por causa da ordem alfabética. Tá certo? Por causa da ordem alfabética. E não porque ele é grupo funcional. Porque halogênio não tem status de grupo funcional. Certo? Então, esse vai ser o carbono 1, né? 2, 3. Então, fica 1 bromo, 3 metil, benzeno.
esse é o nome correto do composto. 1-bromo-3-metilbenzeno. Agora, só para você lembrar, eu já te falei isso, quando no benzeno nós temos 2 ligantes, além de números, eu posso, né, usar prefixos. Aí é assim, 1,2 é orto, 1,3 é meta, 1,4 é para. Nesse caso aqui, ó, é 1,3. Então, você poderia colocar meta também. Ou você coloca o número ou você coloca o prefixo. Então, pode ser 1-bromo-3-metilbenzeno ou meta-bromo-metilbenzeno. São os 2 nomes possíveis para esse composto. Agora, gente, por favor, faça esse para mim. Por favor, 1 minutinho para você fazer. Esse daqui só é possível também fazer o nome oficial, viu? Nome oficial. Júlia, pode falar. Estou te vendo aqui. Ah, alfa, beta e gama, Júlia, é lá nos ácidos. Nos ácidos. Ou no naftaleno. Aquele da naftalina. Lá eu uso alfa ou beta. Nos ácidos, eu uso alfa, beta e gama. Isso aí a gente vai revisar ainda, viu? Mas é lá no naftaleno que a gente usa alfa e beta. Pessoal, vamos ver aqui, tá? A nomenclatura desse composto. Vamos lá. Eu vou corrigir. Só um detalhe. Olha para mim, deixa eu ver aqui se tem alguma resposta certa. Pá. Aí, garoto. Beleza. Então, ó, o Antônio e o Gabriel, o Antônio, por exemplo, colocou assim, clorometano. Pessoal, só tem um cloro? Não, tem 3, não é? Então, eu preciso dizer que tem 3. O que eu escrevo? Triclorometano. Triclorometano. Aí, ó, triclorometano. Não precisa enumerar, porque só tem um átomo de carbono. Certo? Não precisa enumerar, porque só tem um átomo de carbono. É isso mesmo, Antônio. Certo? Então, você simplesmente fala triclorometano para o nome desse composto. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó, triclorometano. Agora, deixa eu te contar uma coisinha. Esse composto aqui, o triclorometano, esse composto aqui, no comércio, ele é chamado de clorofórmio. Certo? Ok? Isso, garoto. Por que metano? Laizinha está perguntando por que metano. Aí, só tem um carbono. Prefixo para um é met. Metiano, metano. Então, triclorometano, porque só tem um carbono. Legal? Agora, no comércio, o triclorometano, ele é chamado de clorofórmio. É o clorofórmio. Certo, moçada? O clorofórmio, esse composto aqui, o triclorometano, ele é um dos constituintes do lança-perfume. Lança-perfume é uma mistura de triclorometano, esse composto aqui, né, o clorofórmio, e mais o éter sulfúrico, o etoxetano. Para você ter uma ideia, tanto esse composto quanto o outro lá, o que eu falei, o etoxetano, eles destroem neurônio. Deixa eu ver aqui, ó, o Antônio está falando isso, clorofórmio é líquido que bota nas crianças do cinema. Então, ó, isso daqui, eu não sabia disso não, cara, que coloca, porque tanto o clorofórmio quanto o éter sulfúrico, eles destroem neurônio, né? Tanto é que quem usa lá no lança-perfume, quem usa lança-perfume, perde neurônio. O cara que usa já tem pouco, né? Ele ainda perde porque essas substâncias destroem. Imagina o estrago que isso faz. Então, clorofórmio é isso daí. E tem algumas funções medicinais também, junto com outras substâncias. Tá bom? Gente, agora, deixa eu ver o que eu tenho aqui na sequência. Eu só vou fazer um comentário, mas a gente estuda mais a fundo depois. Ó, tem alguns
aletos orgânicos chamados de CFC. Ou, se você preferir, você pode chamar de freons. Então, freons ou CFC, esse CFC é de clorofluorcarbono. CFC, clorofluorcarbono. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho outro exemplo. Esses CFCs, esses gases freons aqui, eles destroem a camada de ozônio. Tá? Aqui tem uma reaçãozinha mostrando isso, mas a gente estuda isso daí também mais à frente. Calma, agora é só reconhecimento da função, depois as propriedades. Então, lembra que CFC está associado, né, à destruição da camada de ozônio. Certinho? O que é CFC? É clorofluorcarbono. São aletos orgânicos que têm cloro e flúor na estrutura. Eles são destruidores da camada de ozônio. Tanto é que eles estão em desuso. Outra coisa também, esse composto que está aqui embaixo, que você não vai ter que decorar essa fórmula, calma, fica sossegado, ou, você está vendo, está cheio de cloro nele. O nome dele é DDT. E esse DDT aqui é um inseticida que foi muito usado antigamente. Hoje, ele não é mais usado porque ele tem uma vida muito longa na natureza, ele não é biodegradável. Então, hoje a gente não usa mais o DDT. E eu só estou colocando aqui para você, porque ele pode colocar, ele nunca vai te pedir essa fórmula não, viu? Ele vai colocar para você a fórmula e vai pedir para você dizer a que função pertence o composto. Moçada, não tem halogênio ligado em carbono? Então aqui nós temos um aleto orgânico. Aqui também, aleto orgânico. Tá? Eu queria que você lembrasse que os aletos orgânicos CFC, eles destroem a camada de ozônio. E o DDT, não precisa decorar a fórmula não, ele também é um aleto orgânico, é um inseticida, porque tem halogênio ligado em cadeia carbônica. Tá certo? E aqui, ó, eu coloquei de novo o clorofórmio, o HCCl3, o triclorometano, tá? Que é também, né, tem uma aplicação importante aí na indústria. Tá legal, pessoal? Ó, é o seguinte, o que eu precisava falar para você agora é isso daí. Na semana que vem, a nova função que eu vou falar é a função aleto de ácido. Aleto de ácido. A gente aprendeu aleto orgânico. Na sexta-feira, a gente aprende aleto de ácido. Na sexta não, na quinta-feira, né? Na quinta-feira que vem, eu vou falar aleto de ácido, eu vou falar dos tiocompostos e vou falar dos organos metálicos e função mista. Então, a semana que vem a gente liquida esse assunto. Depois que liquidar esse assunto, aí volta tudo, pessoal. Só que volta mais aprofundado. Para a gente estudar como é que você obtém essas substâncias, que tipo de reação elas fazem, que tipo de ligações eu tenho entre moléculas e assim vai. Beleza? Bom, então, eu vou fazer uma listinha de exercício para você. Eu mando hoje ou no máximo até sábado essa lista para vocês, porque eu tenho que gravar algumas aulas, tá? Mas eu vou fazer e vou te mandar. Essas gravações e os slides eu mando hoje ainda. A listinha eu faço até... Vou ver se eu consigo fazer hoje, mas eu não vou prometer não. Beleza? Gente, foi muito legal estar com vocês aqui. Queria agradecer a cada um de vocês, né? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, lá no privado, e eu respondo, né? De repente eu não respondo na hora, né? Porque eu estou gravando aulas, mas quando eu vir, eu respondo para você. Eu queria até chamar a sua atenção também, porque nós estamos no pico da doença, né? Então, o número de contaminados agora está crescendo muito. Então, continue aí na sua casa, fique de boa. A gente vai começar agora, moçada, além desses recursos que nós temos aqui para tratar com vocês, nós estamos recebendo do Farias Brito uma outra plataforma que ela vai acrescentar muito ainda para a gente. Então, nós do Master Media vamos ter uma perda insignificante na qualidade. Quando você voltar, praticamente você está igual que, né, como você estaria lá na sala de aula. Beleza? Brigadão, beijo para todo mundo e até a quinta-feira que vem. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não, uma boa tarde e um bom final de semana para todos vocês. Beijo, viu? Tchau, tchau.
Tchau. Tchau, Falou, tchau, Cláudio. tchau. Obrigado. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau. Legal, gente. Gostoso ouvir sua voz, viu? Obrigado. Um abraço, abraço. Até mais. Beleza. Gente, então, beijo para vocês, viu? Tchau, tchau.